Boa noite, irmãos da Casa Espírita Eulália Nogueira. Hoje, 16 de setembro, quinta-feira. Estamos aqui reunidos para o Evangelho no Lar. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e pedir para os espíritos de luz encarregados dos trabalhos de hoje que se faça presente, para que as palavras de Jesus penetrem fundo nos nossos corações e que tenhamos um bom entendimento do Evangelho de hoje. Nos coube do capítulo 8, Bem-aventurado aqueles que têm puro o coração, itens de 8 a 10, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Verdadeira pureza, mãos não lavadas, item 8. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhes disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: por que vós mesmos violais os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, que aqueles que disser palavras injuriosas a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas nós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou a sua mãe. E, assim, tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou que vós, quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honras, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isso. Não é que entra na boca quem lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as que tornam o homem impuro. Mas como sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem puro. Então, seus discípulos se aproximaram dele, lhe disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Item 9. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e iniquidade. Insensato que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? São Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Item 10.
Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apagarem à prática do regulamento estabelecido pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos e consequências e consciências. O fundo muito simples acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiam e se acreditavam quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhe ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso, o profeta disse: "E em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas." Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pela prática exteriores do que pela da moral. E essas adições, feitas pelo homem à lei de Deus, que Jesus fez a alusão quando disse: "Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada." O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião não torna o homem melhor. Não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê pode apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias e de fazer o mal ao próximo, em que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas, fanáticos, mas não faz homem de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Bem, irmãos, o que dizer sobre a lição? É o que todo espírita já sabe. Não devemos viver de aparência, se quisermos um dia chegar ao Pai. O que realmente importa é olharmos para dentro de nós mesmos e, quem sabe, fazer a nossa faxina interior. Porque só de bons hábitos de higiene não é o suficiente. O importante é praticarmos o amor ao próximo, como a indulgência, a benevolência, a humildade e a caridade. Sabemos, portanto, que isso não é fácil. E quando Cristo diz que toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, ele quis dizer que a moral foi colocada em segundo plano, prevalecendo as práticas exteriores, as aparências. Ou seja, o que importa mesmo é a nossa reforma íntima, para que um dia possamos alcançar a tão sonhada pureza da alma. Sabemos que a humanidade evoluiu muito intelectualmente, mas moralmente não. Nos encaminhando para o final, pedimos por todo esse grupo que esta luz poderosa inunde os nossos lares, que as pessoas que neste momento estamos mentalizando recebam paz, que nossos males físicos e espiritual possa ser amenizado ou até curado, de acordo com o nosso merecimento.
Pedimos pelas águas que temos em nossos lares, que seja colocado ali o remédio que precisamos. Que este evangelho diário e benfazejo seja como uma tocha, nos iluminando no caminho do bem. Em nome de Deus, de Allan Kardec e da caridade, demos por encerrado os trabalhos de hoje. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite de descanso. Que assim seja.